queridos irmãos, nós estamos numa série expositiva na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, série expositiva de mensagens bíblicas, na carta de Paulo aos Gálatas, e agora chegamos, meus irmãos, no segundo capítulo, e leremos a partir do versículo 11 até o versículo 16. Sim. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a vontade do Evangelho, a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O apóstolo Paulo trabalhou arduamente e fundou essas igrejas com outros companheiros missionários, essas igrejas na região da Galácia. É interessante que ele saía anunciando a salvação pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro, o coração do Evangelho. E como nós já vimos, quando ele se retirava e avançava em outra fronte missionária, surgia depois deles alguns homens que ele chama de espiões da liberdade, trazendo um outro ensinamento, questionando a autoridade de Paulo, dizendo que ele não era apóstolo, questionando o evangelho que ele pregava, questionando que essa história de salvação pela graça é um discurso para agradar homens, porque eles entendiam que mesmo um cristão precisava ainda circuncidar-se, precisava obedecer certas dietas que eram instituídas na lei mosaica, precisavam guardar certos dias, e o apóstolo Paulo já havia ensinado, já havia compreendido que a circuncisão, essas coisas haviam sido cumpridas em Cristo Jesus, e que não eram mais necessárias, e nem são, e nunca foram para a salvação. A salvação sempre foi pela graça, mas agora, essa salvação graciosa, que é o Evangelho, estava sendo ameaçada por esse tipo de ensinamento, que nós chamamos de os falsos mestres chamamos de judaizantes ou legalistas, que diziam assim: Cristo é maravilhoso e é o Salvador, mas é necessário mais a circuncisão, é necessário mais não comer isso ou aquilo, é necessário guardar isso ou aquilo. E esses falsos mestres então chegavam, doutrinavam a igreja e traziam grande perturbação para o povo de Deus e arrebanhava muita gente com eles. Bem, o apóstolo Paulo escreve esta carta para resolver isso, porque a liberdade cristã, a liberdade que temos em Cristo, estava sendo ameaçada, e alguns irmãos da igreja da Galácia estavam aderindo a esse movimento falso, e o apóstolo Paulo escreve essa carta muito entristecido com isso. E ele diz no versículo 6 do capítulo 1: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então o desafio ali era que falsos mestres estavam pervertendo o evangelho, anunciando um falso evangelho. E Paulo escreve esta carta com autoridade apostólica, com o evangelho que ele não recebeu de homens, mas da parte do Senhor. Escreve agora para exortar
para alertar aqueles irmãos, para tentar trazê-los novamente à caminhada que temos na liberdade em Cristo Jesus. Nós lemos agora, nesse capítulo 2, uma parte interessante que fala de um problema que surgiu. O apóstolo Paulo diz no versículo 11 que ele repreendeu, resistiu face a face um homem muito importante na história da igreja. Aqui ele chama de Cefas. E nós sabemos que Cefas é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo. Veja que coisa interessante. A que ponto chegou essa perturbação desse falso evangelho? De tal maneira que chegou uma hora que o próprio apóstolo Paulo precisou chamar a atenção publicamente desse grande homem de Deus, que foi o apóstolo Pedro, um outro grande líder da igreja, coluna, como o próprio apóstolo Paulo havia chamado anteriormente. E isso aconteceu. O versículo 11 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, Cefas vai visitar o quartel-general de Paulo, que ele fez em Antioquia para pregar aos gentios, e ali começa a se relacionar com aqueles irmãos que não eram judeus, que eram convertidos dentre os povos gentílicos, e ele passa a ter comunhão com eles, passa a comer com eles, a se relacionar na fraternidade cristã, algo muito lindo, muito importante. Mas algo acontece que faz com que Cefas mude de comportamento e se torne repreensível. E o apóstolo Paulo, então, não pensou duas vezes. Percebendo a dissimulação, a hipocrisia daquele homem de Deus chamado Pedro, ele se levanta e repreende, e exorta e chama a atenção, e ele precisa fazer isso, porque algo muito sério está acontecendo. E se ele não fizesse isso, o evangelho, a pregação do evangelho em toda aquela região estaria ameaçada. Vamos tentar olhar agora mais de perto o que aconteceu? Nós temos aqui duas condutas. A primeira conduta, a conduta de Pedro, uma conduta reprovável. Vamos tentar entender por quê. E depois temos a conduta do apóstolo Paulo, uma conduta onde ele se levanta, não como no nosso tempo. O nosso tempo hoje é um tempo de politicamente incorreto, é um tempo de milindres. Não, o apóstolo Paulo rejeita tudo isso e repreende Pedro abertamente, publicamente, porque algo muito sério está acontecendo. Vamos analisar primeiro a conduta de Pedro. O que foi que ele fez? Vejam o versículo 12, que explica muito bem. Diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Quem eram esses da circuncisão? Eram alguns que se diziam cristãos, que se diziam seguidores de Cristo, mas queriam que os gentios fossem circuncidados para poderem ser salvos, para poderem ser cristãos de verdade. E o apóstolo Paulo sabia que isso era afrontar o próprio evangelho de Jesus Cristo. E Pedro estava então ali com os irmãos gentios, tendo comunhão, mas quando chegaram alguns de Jerusalém, que ele diz aqui da parte de Tiago, Pedro se afastou dos irmãos gentios, temendo esses falsos irmãos chamados da circuncisão. Vamos tentar entender isso aqui. É interessante que judeus e gentios no passado se odiavam. Era inconcebível para um judeu, olha só, entrar na casa de um gentio, só para que entendamos isso, a guerra cultural, religiosa que havia. Um judeu jamais entrava na casa de um gentio. Quem era gentio? Eram todos os povos e todos aqueles que não eram judeus. Vamos tentar lembrar de um episódio? A Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, que um cidadão chamado Cornélio, que era gentio, Deus queria então que o evangelho chegasse até ele.
E o Senhor Deus manda exatamente Pedro, esse Pedro aqui, para pregar o evangelho para Cornélio e para toda a família de Cornélio. A Bíblia diz, lá em Atos 10, que o Senhor Deus, conhecendo a fraqueza do homem e conhecendo a religião judaica, a forma como Pedro havia sido criado, doutrinado, ele também odiando os gentios, a Bíblia diz que Deus se revela a Pedro de maneira especial. E se abre numa visão um lençol diante de Pedro, com vários alimentos que eram proibidos na lei mosaica. E uma voz do céu diz para Pedro: Pedro, pega e come. Pedro se escandaliza: não vou comer isso. E a insistência da ordem de Deus, e Pedro então entende, e ele diz isso, que aquilo que Deus purificou, os homens não deveriam considerar imundo. E Pedro entendeu a partir dessa revelação que era para ele então pregar o evangelho para os gentios. Pedro então vai até Cornélio, e vocês conhecem muito bem Atos capítulo 10 e capítulo 11, é importante que leiam depois. Pedro prega o evangelho para os gentios. Pedro já toma uma iniciativa que ele nunca havia tomado, ele entra na casa de Cornélio, prega o evangelho para Cornélio. Cornélio, homem temente a Deus, crê, se arrepende, e todos os que estavam ali, e a manifestação extraordinária do Espírito Santo, e eles são batizados, algo impressionante acontece, e Pedro percebe que os gentios estão sendo chamados pelo evangelho poderoso de Deus. Isso aconteceu. Pedro foi doutrinado, Pedro sabia a verdade, Pedro sabia que o evangelho agora era para todas as nações, que esse evangelho deveria ser pregado por todo lugar, que o Senhor estava inserido na videira verdadeira, gente de outros povos, que era para acabar com aquele sentimento de acepção de pessoa, de preconceito, de ódio. O evangelho restaura, une verdadeiramente os povos numa só família. Pedro havia sido ensinado, ele aprendeu isso, e isso foi de maneira poderosa, com visão, com revelação. Agora está aqui Pedro, mais anos depois, visitando a igreja de Antioquia, que está sendo pastoreada por Paulo, comendo com os gentios, como foi com Cornélio lá atrás. Mas quando chegam esses falsos irmãos, Pedro se acovarda e deixa de comer com eles, com medo dos irmãos da circuncisão, temendo, com medo daqueles falsos irmãos. O problema é que Pedro então se acovardou. Pedro se acovardou mais uma vez na sua história, na sua vida. Nós já sabemos o que aconteceu. Sabemos que Pedro não era imaturo. Sabemos que Pedro sabia a verdade. Ele já havia sido cuidado pelo próprio Deus para não fazer isso. Mas Pedro abre mão da verdade. E com medo da pressão dos homens, Pedro joga fora a verdade e entra num comportamento de hipocrisia. Guardem isso. Abrir mão da verdade por causa da pressão de quem? Das pessoas. Não esqueça isso. Abrir mão da verdade por causa da pressão das pessoas, sejam elas quem forem, de dentro, de fora da igreja, de dentro da família, de fora da família. Cuidem disso, guardem isso no coração. Qual foi o grande problema de Pedro? Pedro abriu mão do evangelho por causa da pressão das pessoas, de falsos irmãos. Guardem isso no coração. Agora a segunda pergunta que eu faço: qual foram as consequências disso? Nós já sabemos o que ele fez. Ele largou os irmãos gentios por causa dos falsos irmãos da circuncisão. Qual foi a consequência disso? Vejam, deem uma olhadinha no versículo 13, por favor, olhem, leia a Bíblia de vocês. Gálatas 2,13. Diz assim: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O que foi que aconteceu? Os outros judeus estavam celebrando a comunhão, porque o evangelho resolveu o problema. O evangelho pegou os judeus e os gentios e colocou numa só família, cristãos, servos de Deus, amigos, irmãos, família. Mas quando Pedro se
dissimulou, quando Pedro agiu com hipocrisia, quando Pedro se acovardou, quando Pedro deixou romper aquela comunhão, outros judeus seguiram os passos de Pedro. Até Barnabé, o grande Barnabé, amigo de Paulo, companheiro de Paulo, se deixou seguir pela distância. Queridos irmãos, o exemplo do líder arrasta, seja bom ou seja não. Pedro, grande líder da igreja, nós somos devedores a Pedro. Nós devemos amar esse irmão, devemos desejar conhecer. Foi importante, foi um servo de Deus, mas aqui ele achou errado. Aqui ele foi um instrumento para causar divisão, e ele conseguiu arrastar outras pessoas para o erro juntamente com ele, inclusive Barnabé. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Então, nós já sabemos a conduta de Pedro, já sabemos que ele sabia a verdade, já sabemos que ele jogou o evangelho fora por causa da pressão das pessoas. Nós já sabemos que o exemplo dele foi tão ruim e influenciou tanto a igreja que outras pessoas o seguiram no erro. Nós já sabemos, já estamos percebendo que se Paulo não houvesse agido, uma divisão terrível começaria na igreja, que talvez mudasse a história da igreja por todos os séculos. Talvez nem estivéssemos aqui hoje. Vamos para a segunda conduta e encerrar a mensagem. A conduta de Paulo. Qual foi a conduta de Paulo? O que foi que ele fez? Por que ele fez? Vamos olhar o versículo 14. Vamos lá. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O apóstolo Paulo percebeu o perigo que rondava. Pedro havia caído na armadilha dos falsos irmãos, e o apóstolo Paulo não pensa duas vezes. Ele chama a atenção daquele irmão de maneira dramática e pública. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele viu que a verdade do evangelho estava sendo pisoteada. A atitude de Pedro era uma afronta a Deus. Ele estava negando a verdade, e isso, meus irmãos, a igreja não pode abrir mão da verdade do evangelho jamais. Se algum líder importante, famoso, abre mão do evangelho, ele merece repreensão, correção, disciplina, seja quem for, porque a verdade do evangelho não pode ser pisoteada. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Pedro se tornou reconhecível, não era uma questão de opinião, eu quero a parede azul, não, eu quero a parede verde, não. Essas coisas que às vezes dá problema na igreja. Não é isso. Não é questão de gosto pessoal. Vocês estão entendendo isso? A questão é que o evangelho estava sendo atacado. E por isso que Paulo se levanta ousadamente e repreende aquele irmão publicamente, porque o evangelho estava sendo colocado em risco, estava sendo atacado. E Paulo, para salvar o irmão Pedro, e para salvar a igreja, um pastor que muitas vezes se levanta com ousadia para defender o rebanho, Paulo fez isso e repreendeu Pedro publicamente. Louvado seja Deus pela coragem desse irmão, que se levantou e ele resistiu Pedro face a face. Isso nos ensina que nós devemos ter ousadia em nome da verdade, por amor a Deus. Não é uma questão de gosto pessoal, das coisas triviais, aquilo que é central, aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o evangelho. Nós não podemos abrir mão jamais, e devemos cuidar e zelar e lutar pela verdade, pela pregação do evangelho, pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra de Deus, pela verdade do Senhor.
Paulo então repreende o seu irmão Pedro, porque ele não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho. Pastor, que cuidado nós devemos ter aqui? Segundo a verdade do Evangelho. Ou seja, se um líder ou um liderado não está agindo conforme a vontade do Senhor na palavra, como está revelado na palavra, aí a igreja precisa agir, e às vezes a igreja vai agir com disciplina, com correção, mas tudo com muito amor. Hoje, um dos problemas da igreja do nosso tempo é que não há disciplina, vocês concordam comigo? Às vezes as pessoas fazem o que querem, às vezes a pessoa tem uma influência, tem prestígio social, tem dinheiro, é da família A, da família B, é líder. E a igreja se torna refém, às vezes, de pessoas sem escrúpulos, de pessoas que não têm a vontade de servir amorosamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos aceitar isso. E quando eu estou falando isso, eu estou colocando a minha vida diante do Senhor, para que os irmãos julguem também. De fato, se eu começar a proceder contra esse Evangelho precioso, os irmãos precisam ser ousados e precisam me repreender. Precisam fazer isso com amor, com respeito, com carinho, porque eu sei que me amam, mas precisam fazer isso, porque acima disso, o Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Jamais, como igreja, podemos, melhor dizendo, deixar que o Evangelho seja pisoteado. Ou seja quem for, Paulo ou Pedro, seja quem for, se não agir em conformidade com esse Evangelho precioso, precisamos nos levantar com voz profética, com sabedoria, porque a Bíblia diz que o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Hoje o pessoal quer lavar o pastor já no Facebook. Né? Com sabedoria, com discernimento, mas algo precisa ser feito. O testemunho da igreja está desgastado porque pastores têm jogado fora o Evangelho, têm transformado as igrejas em caça-níquel, em comércio, trazendo inclusive paganismo para dentro da igreja, coisas estranhas ao Evangelho, e às vezes os irmãos sabem que está errado e ficam reféns daquilo e acham que não podem agir, que não podem lutar. Irmãos, o crivo da verdade é a palavra de Deus. Nós temos, a palavra de Deus foi revelada para nós, está aqui, e aquilo que não está em conformidade com o Evangelho deve ser rejeitado. Olha, o apóstolo Paulo diz que ainda que venha um anjo e pregue um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que seja anátema, ainda que faça milagres, que seja anátema, porque esse evangelho, o evangelho da mensagem da salvação, de que o Filho de Deus se fez carne, se humilhou para a nossa redenção. Que, meus irmãos, por que isso precisa ser levado tão a sério? Porque essa mensagem é a esperança para esse mundo quebrado, para esse mundo falido. É a única esperança para mim, para vocês, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Nós não podemos permitir que essa única mensagem seja pensada por gente, quais sejam os seus interesses. A única mensagem que pode salvar, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que para nós deve ser algo muito precioso, algo que faça arder nosso coração, porque é mensagem de esperança para a nossa vida. Não podemos negociar isso jamais. Não podemos negociar isso. E as igrejas, muitas igrejas, eu não quero, pelo amor de Deus, não é isso. Mas vamos refletir, vamos fazer uma análise crítica. A igreja evangélica, a igreja presbiteriana,
ninguém escapa. Vamos pensar, meditar no temor do Senhor. Irmãos, coisa estranha está acontecendo. Púlpitos têm se tornado em centros políticos, em lugar onde o Evangelho tem sido lançado, foi trocado por entretenimento, por mensagem de autoajuda, psicologias afins, política. O precioso Evangelho tem sido esquecido. Não há mais o desafio ao pecador de se arrepender dos seus maus caminhos. Não há mais o anúncio de que a esperança é que Cristo veio para resgatar pecadores, Ele veio para salvar pecadores. Esse é o tesouro esquecido do nosso tempo. Precisamos nos manter firmes e fiéis a essa pregação preciosa do Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Os irmãos, quero concluir perguntando ao irmão: como é que anda o seu amor pelo Evangelho? Como é que anda o seu amor pelo Evangelho? Como anda o seu amor pela palavra, pela verdade? É muito importante refletir sobre isso. É muito importante pensarmos sobre isso. Eu sei que nós temos uma tendência, como líderes e pastores, de tentar fazer programação na igreja para atrair pessoas com campanhas, com novidades, e a gente tem visto coisas muito criativas nesse sentido. Eu não tenho nada contra a criatividade. A criatividade é um presente de Deus para o ser humano. Mas, irmãos, a forma de atrair que agrada a Deus é com a pregação do Evangelho. Isso jamais deve ser jogado fora, porque isso é contra o Evangelho. E precisamos refletir sobre isso. Muita coisa está em jogo. As nossas vidas estão em jogo quando rejeitamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a nossa igreja, a Nova Esperança, e Nova Esperança, ouça, a nossa igreja, as igrejas de Nova Esperança, que nós tenhamos um tempo de avivamento, de um retorno poderoso à pregação fiel da palavra de Deus. Que Paulo e Pedro parem de se acovardar, parem de se sentir impressionados pelos homens, e ainda que se sintam que não abram mão do Evangelho, que enfrentemos as pressões do mundo. O diabo nos pressiona a abrir mão do Evangelho, o mundo nos pressiona a abrir mão do Evangelho, homens se levantam, que nós sejamos corajosos e fiéis, que tenhamos essa pregação com amor, com fervor, no discipulado pessoal, na célula, nos jovens, no culto à noite, que em todos os aspectos nós sejamos encontrados fiéis à verdade do Evangelho, pregando com paixão, com amor e anunciando por todo canto que Jesus é o Salvador, e é pela graça mediante a fé, e Ele é suficiente. Precisamos pregar contra essa mensagem que é Jesus e seu dízimo. Se não for dízimo, você não está salvo. Jesus e isso, Jesus e aquilo, sempre Jesus e mais alguma coisa. Isso não é o Evangelho. Ainda que dízimo seja importante, ainda que outras coisas sejam importantes, mas Jesus é suficiente. Ele é o centro de tudo. Ele é tudo para nós, deve ser o tesouro de precioso da nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos mantenha fiéis, que Deus nos preserve, inaugure um tempo muito especial na cidade, cidade linda, abençoada. Eu amo essa cidade, que nós possamos ver o Evangelho sendo pregado aqui e em todo lugar, com verdade, com amor, e vidas sendo alcançadas por Cristo, sendo resgatadas do pecado, dos vícios, pessoas sem esperança possam ouvir falar de Jesus o Salvador, possam ter seus corações restaurados,
avivados, abençoados, famílias, alianças estão prestes a romper. Gente, ano passado, vejam os jovens querendo se suicidar, vejam o que está acontecendo ao nosso redor. Não podemos abrir mão do Evangelho, é a única solução para esse mundo pegado. Não podemos abrir mão. Possamos ser ousados e tementes a Deus, pregando o Evangelho precioso do Senhor. Que Deus nos abençoe e Deus nos ajude.